O único real tesouro que nós temos na vida é o Senhor. E é a Ele que nós devemos recorrer. E Ele deve ser a nossa esperança. O resto é tudo inquietação. Se você puder parar, pare. Se você puder se acalmar, se acalme. Se você puder parar de sofrer, pare. Em Deus. Porque Ele é a nossa esperança. Não é o fruto do seu trabalho que é a sua esperança. Não são os seus bens. Não são os seus relacionamentos. A sua esperança é o Senhor. Esta é a convicção. E não só essa, mas tantas outras convicções que precisam ser nutridas no nosso coração. A nossa maior preocupação não tem que ser o quanto eu vou ganhar ou o quanto eu vou viver, mas é como eu vou ganhar e como eu vou viver. É isso que Davi está nos mostrando com essa única frase. No meio da dor, eu tenho que me voltar para aquilo que o Senhor quer que eu seja. E a última, a quarta parte do texto é um texto de confissão. É um texto de arrependimento. E você observa aí do versículo 8 ao versículo 13, quando Davi entende que a questão dele é o Senhor, é o que o Senhor quer para a vida dele, é como o Senhor quer que ele viva, são os caminhos que o Senhor traçou para a vida dele, o relacionamento dele com Deus, a quietude e a paz que ele precisa, é aquela paz que vem do Senhor. Então ele simplesmente se volta para o Senhor e fala assim: Senhor, então vamos lá, vamos colocar a agenda em dia. É isso que ele faz, a partir do versículo 8. E aí, a partir do versículo 8, ele começa a demonstrar. Primeiro, ele faz um pedido sincero de perdão a Deus. E, Senhor, me perdoa. Me perdoa. O que Davi está mostrando para nós, em quarto lugar, é que o arrependimento é fundamental para manter o nosso coração quebrantado. Nosso coração, ele endurece porque a gente para de reconhecer pecado e de pedir perdão a Deus. Uma vez uma pessoa perguntou: pastor, por que todo domingo a liturgia é a mesma? Todo domingo o senhor faz lá, tem uma leitura bíblica, tem 2 hinos, e daí tem oração de confissão de pecados. Eu nem entendo muito bem por que faz esse negócio de oração, a gente nem lembra dos pecados lá no domingo. Eu falei: olha, é verdade o que você está falando. Só que a função dessa liturgia é uma função didática. Para você lembrar que todos os dias você precisa começar o seu dia com a palavra de Deus. Para lembrar que todos os dias você precisa glorificar a Deus, louvando a Deus em tudo que você fizer. Para lembrar que todos os dias nós pecamos e precisamos pedir o perdão dos pecados. Para lembrar que todos os dias nós temos que meditar na palavra do Senhor e buscar princípios para a vida, senão a gente não consegue viver. E se existe uma coisa que nós cristãos negligenciamos, é o quebrantamento e o arrependimento diante de Deus. Porque nós pensamos, a gente faz uma matemática simples, é uma matemática burra. A gente faz a seguinte matemática: não, eu já fui lá na cruz do Calvário, o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados. Por que eu vou ficar pedindo perdão para o Senhor todo dia? Não, realmente, Deus objetivamente não precisa que você conte os seus pecados para Ele todos os dias, porque Ele realmente pagou objetivamente todos os nossos pecados, até os que eu ainda não cometi, foram pagos lá na cruz. Mas no que diz respeito ao seu coração, meu coração e a minha mente, essa cura é feita diariamente, quando a gente dobra o joelho e fala: Senhor, eu quero aqui diante do Senhor reconhecer que eu errei. Eu menti, eu roubei, eu traí, eu fofoquei, seja lá o que for. E eu quero que o Senhor me perdoe, preciso do perdão do Senhor. Eu sei que o teu filho já morreu por todos os meus pecados, mas eu preciso dizer para o Senhor o que eu fiz. Eu confio no seu amor e eu preciso do seu perdão. Eu sei que Deus já me perdoou, mas o Senhor quer que eu faça isso sempre, não porque Deus precisa de um relato diário do que eu faço, porque Ele sabe de todas as coisas, mas porque eu preciso disso. O que faz com que a gente se sinta sempre no nosso devido lugar, o que faz com que o meu coração esteja sempre amolecido, quebrantado, é a constante manifestação da graça de Deus em me fazer reconhecer os pecados e me fazer me arrepender dos pecados, em me fazer confessar os meus pecados diante de Deus. E é isso que Davi está fazendo aqui. Ele fala: Senhor, me perdoa porque eu pequei mesmo. Me perdoa porque as transgressões estão sempre diante de mim. Eu estou convicto de que eu sou um transgressor. É isso que Davi está dizendo. Então esse Davi pecador vem diante de Deus pedir perdão. Ele se cala diante dos homens para não pecar mais. O coração dele arde.
ele leva esse ardor diante de Deus, ele reconhece a sua fragilidade, ele busca as convicções que ele precisa para a vida, e então um ciclo se completa, porque daí ele percebe que não resta outra coisa para ele na vida, senão diante de Deus reconhecer aquilo que ele é. Irmãos, nós precisávamos de fazer isso todos os dias, precisamos, aliás, de fazer isso todos os dias. Se você lembrar, por exemplo, de Apocalipse capítulo 2, você vai lembrar da igreja de Éfeso. Lembra da igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso é elogiada pelo Senhor Jesus na carta que Jesus manda à igreja, porque é uma igreja que estava combatendo o bom combate, estava trabalhando, é uma igreja que lutava pela verdade. Só que sabe o que aconteceu com essa igreja? Essa igreja ela ficou tão dura no combate, que ela parou de desfrutar do perdão, da misericórdia do Senhor. E então o Senhor Jesus fala para essa: eu tenho uma coisa contra vocês, vocês abandonaram o primeiro amor. E aí é interessante, você já viu um cristão recém-convertido? O cara recém-convertido, ele só fala de Jesus, ele pede perdão, dona Nancy, de manhã, de tarde e de noite. Pede perdão. Passa um carro correndo do lado dele, ele fica bravo, 1 minuto depois ele está: Senhor, me perdoa, porque ele não quer perder a comunhão, ele não quer perder o amor de Deus. E ainda que ele saiba que ele não vai perder, mas ele quer demonstrar que ele não quer perder. Então ele reconhece os seus erros, ele está desfrutando desse amor com Deus. É igual namorado, já viu? Namorado, primeiras semanas de namoro. Camarada, ele muda o penteado de cabelo, muda a roupa, muda o jeito de comer, muda o jeito de falar, muda tudo, somente para traduzir em ações o quanto ele está apaixonado. Arrependimento e quebrantamento tem a ver com isso. Tem a ver com a gente estar constantemente preocupado, constantemente devoto a esse nosso relacionamento com Deus. E então Davi mostra isso, que o que de fato nós precisamos é isso. E é interessante que Davi descobriu isso no meio da dor. No meio da dor ele descobriu que ele precisava se arrepender. Ele precisava pedir perdão dos pecados. A solução não estava nos outros, mas a solução estava em Deus e no coração dele, que precisava se quebrantar diante do Senhor. O arrependimento, irmãos, é fundamental. Sabe o que acontece na vida quando a gente para de se arrepender? A gente se afasta de Deus. Quando a gente para de exercitar este sondar constante do Espírito na nossa mente para nos fazer perceber aonde nós estamos pecando, nós vamos sendo afastados de Deus. Nós vamos ficando frios e insensíveis. C.S. Lewis dizia o seguinte: Deus sussurra a nós por meio dos nossos prazeres. Ele fala por meio das nossas ou da nossa consciência, mas ele grita por meio da dor que ele nos oferece. As dores são como um megafone de Deus para nos despertar num mundo endurecido. Deus nos faz passar por dor para a gente acordar. É o que a gente faz também em casa, muito bem feito com os nossos filhos, quando a gente disciplina eles. Para eles acordarem para a vida. E é a dor que faz isso. Então nós não podemos reclamar, ficar em silêncio, temos que fazer. Nós precisamos levar o nosso desalento diante de Deus. Levando o nosso desalento diante de Deus, Deus nos leva às convicções que nós precisamos nutrir. Nossa esperança precisa estar nele. E chega de inquietação com a vida. A gente quer muito mais do que a gente precisa. E a gente pensa que a gente merece muito mais do que a gente realmente merece. Quando a gente se volta para Deus, essas coisas ficam de lado. E a gente deve realmente, diante do Senhor, nos arrepender dos nossos pecados. E pedir orientação nessa oração de arrependimento. Ele não só pede perdão, pede que o Senhor traga alívio para o coração dele e peça que o Senhor o oriente, como ele faz inclusive no Salmo 139, e guia-me por um caminho eterno. E aqui, embora o final do texto é um final curioso, parece que é quase que uma despedida fúnebre. Ele diz: desvia de mim o olhar para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Essa expressão que foi traduzida por deixe de existir é a mesma expressão que nós encontramos no final do Salmo 23, curiosamente, que diz que habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele não está falando de morte, mas ele está falando de deixar esse mundo aqui e passar à presença de Deus. Ele está dizendo: Senhor, me dá um pouquinho de alívio até chegar aquele dia que eu vá à tua presença, onde eu vou habitar para sempre. É isso que nós podemos realmente pedir ao Senhor
que Ele nos perdoe os pecados e que Ele nos traga um pouquinho de alívio ao coração até aquele dia em que nós cheguemos à sua presença. Isso é a realidade e essa é a contação da história da nossa vida. Você tem dores hoje? Você está enfrentando dificuldades? Tem indignação no coração? Leve isso diante do Senhor. Nutra as convicções que realmente podem te ajudar. Nossa esperança tem que estar no Senhor. E exercite o arrependimento. Davi começou indignado porque tinha sido disciplinado. E no final ele termina humilhado, pedindo perdão ao Senhor. Porque até quando ele foi disciplinado, ele ainda ficou cometendo pecado. Cerrou os lábios até da verdade, que ele não poderia ter feito de forma alguma. E Deus nos ajude. Ficar em silêncio na hora certa. Levar o nosso coração diante de Deus. Nutrir convicções. E nos arrepender dos nossos pecados sempre, na presença do Senhor.